do vencedor, se basa en el suceso del vencedor, aquele que desempenha melhor. aquel que va a tener un mejor desempeño. E essa cultura foi transplantada para o modelo de vida espiritual. Y toda esa cultura de los méritos fue trasplantada ahí en el modelo de vida espiritual. Nós achamos que é o nosso desempenho que vai motivar a bênção. Nosotros pensamos que es nuestro desempeño que va a motivar las bendiciones del Señor. Quando nós somos obedientes, Cuando somos obedientes, então Deus nos abençoa. entonces Dios nos va a bendecir. E isto faz com que a obediência seja uma espécie de moeda de troca. Y eso hace con que nuestra obediencia sea como la moneda que vamos a hacer un trueque con Dios. A redenção promovida pela teologia da ira, La redención promocionada por la teología de la ira, que a ira de Deus precisava ser aplacada, como que la ira de Dios tenía que ser aplacada, gerou uma prática de que é o meu arrependimento que traz o perdão. y eso generó una práctica que es como que mi arrepentimiento va a traer el perdón de Dios. Deus me perdoa quando eu me arrependo. Dios me va a perdonar cuando yo me arrepiento. Mas o que nós podemos entender dentro do conceito de que a redenção não foi movida pela ira de Deus, Pero lo que podemos entender es que la redención no fue promocionada por la ira de Dios, mas pelo amor de Deus. mas por el amor de Dios. Campbell Morgan, Campbell Morgan, pregador do início do século XX, un predicador del inicio del siglo XX, ele foi ministro da Capela de Westminster. fue ministro de la capilla de Westminster. Depois dele veio Mark Lloyd Jones. Después de él vino Mark Lloyd Jones. Ele dizia que não é o nosso arrependimento que move o perdão. Y él decía que no es nuestro arrepentimiento que va a promover el perdón, Mas é o perdão que move o nosso arrependimento. y sí el perdón que va a promover nuestro arrepentimiento. Porque Deus me perdoa Es porque Dios me perdona que eu me arrependo. que yo me arrepiento. Ele falou que em toda a sua vida Él dijo que en toda su vida ele tentou pregar algumas vezes o João 3,16. él intentó predicar algunas veces Juan 3:16, Mas ele nunca conseguiu pregar um sermão sobre João 3,16. pero nunca había conseguido predicar un sermón de Juan 3:16. Porque ele diz que João 3,16 já é a pregação. Porque él dice que Juan 3:16 ya es la predicación. Você não pode dividir João 3,16. Porque no hay como dividir Juan 3:16. Foi porque Deus amou o mundo Porque Dios amó al mundo que ele deu. que Él dio.
a redenção do homem não foi provocada pela ira de Deus. La redención del hombre no fue causada por la ira de Dios. Este conceito é mais de Abelardo e Anselmo Este concepto es más de Abelardo o Anselmo do que da Bíblia. que de la Biblia. A Bíblia mostra que com amor eterno eu te amei. La Biblia dice, con amor eterno te amé E com amorável benignidade eu te atraí. y con amorable benignidad te atraje. O que está atrás de todo o processo redentivo Lo que está por detrás de todo el proceso de la redención é o amor de Deus. es el amor de Dios. E o amor de Deus, ele é furioso. Y ese amor es furioso. Ele é um amor que nós não temos condições de descrever. Es un amor que ni siquiera condiciones de describir tenemos. Isto trouxe muito descanso para o meu coração. Y eso trajo mucho descanso a mi corazón. Quando eu percebo que o meu perdão, o perdão de Deus, Cuando veo que el perdón de Dios é que me leva ao arrependimento. me lleva al arrepentimiento. O apóstolo Paulo diz: desprezais a sua tolerância e bondade e benignidade, Y el apóstol Pablo va a decir, despreciáis su bondad, su misericordia, su tolerancia, ignorando que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. ignorando que la bondad de Dios es que te lleva al arrepentimiento. Não é a severidade de Deus, No es la severidad de Dios, é a bondade de Deus. mas la bondad de Dios. A religião, ela toma o controle na base da cobrança. La religión toma ese control y tiene como fundamento cobrar, exigir. De um modo geral, nós, pregadores e pastores, De una manera general, nosotros como predicadores, como pastores, nós queremos ter o controle das ovelhas queremos mantener el control de las ovejas. e nós somos implacáveis com estas questões de cobrança. Y somos implacables con estas cuestiones de cobrar. Quantas ovelhas suas você tem no seu rebanho? ¿Cuántas ovejas tuyas tenés en tu rebaño? Nenhuma. Ninguna. Se você tem alguma ovelha, você é impostor. Si tenés alguna oveja, sos un impostor. Todas as ovelhas pertencem ao pastor. Porque todas las ovejas pertenecen al pastor. E só há um pastor. Y solo hay un pastor. Nós somos, como disse o Dr. Russell Shedd lá no Brasil, Somos, como dice el doctor Russell Shedd en Brasil, nós somos os cachorrinhos do Supremo Pastor. somos los perritos del Supremo Pastor. Todo pastor tem aqueles cachorrinhos que ajudam o pastor pastorear o rebanho. Todo pastor tiene los perros que ayudan al verdadero pastor a cuidar al rebaño. Esses cachorros são chamados de pastores alemães, Y pastores esos belgas. perros reciben nombre de perros alemanes o belgas. Eles têm uma raça especial que ajuda a pastorear. Y hay una raza especial que ayuda al pastoreo.
Você não a pode pastorear. usar um pitbull para No, po- pastorear. no podemos utilizar a un pitbull para pastorear. Você não pode usar um Rottweiler para Tampoco un pastorear. Rottweiler. Você não pode usar um mastim napolitano para pastorear. Tampoco un mastín napolitano para... Tem que ser um cachorro brando. Brando. Hay que ser un perro manso, De índole mansa. con una índole mansa. E nós fomos alcançados pelo Supremo Pastor Y nosotros que fuimos alcanzados por el Supremo Pastor para ajudar-nos a pastorear as ovelhas dele. para ayudar a pastorear a sus ovejas. Quantas igrejas existe na face da terra? ¿Cuántas iglesias tenemos en la tierra? Uma. Una. Só há uma igreja. Solamente hay una iglesia. O resto é placa. Todas las otras son solamente carteles. E quando é que a gente está numa igreja? ¿Cuándo es que estamos en una iglesia? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Cuando nome do 2 Senhor. o 3 estuvieran reunidos en el nombre del Señor. Jesus estava quebrando ali, nesta afirmação, Jesús estaba con esta afirmación rompiendo o conceito de sinagoga. el concepto de la sinagoga, Nenhuma sinagoga começava com menos de 10 homens. porque ninguna sinagoga empezaba con menos de 10 hombres. Isso tinha vindo lá da Babilônia, Y eso vino de Babilonia, para que houvesse controle da situação das pessoas. para que hubiera un control de la situación de las personas. E ali formava então uma sinagogue. Y allí se formaba una sinagoga. Sim, é um conjunto de aprendizes que vão ficar juntos para se autocontrolar. Que es un conjunto de aprendices que van a estar juntos para aprender a autocontrolarse. As sinagogas funcionam com ensinos de regras, Las sinagogas funcionan con enseñanzas de reglas. os 10 mandamentos têm 613 letras. Los 10 mandamientos contienen 613 letras. Os rabinos pós-exílico babilônico Y los rabinos post-exilio babilónico construíram um sistema de 365 mandamentos negativos construyeron un sistema de 365 mandamientos negativos e 200, por favor, faça a conta agora que a minha mente não está muito boa para lembrar Si isso. pueden ayudar. 613 menos 365. 613 menos 365. ¿Cuánto da? 248 mandamentos positivos. O sea, 248 mandamientos positivos. 365 mandamentos negativos 365 negativos representam para cada dia do ano. representan para cada día del año. E 248 mandamentos positivos Y los 248 mandamientos positivos aos 248 ossos e músculos do corpo humano. representan a los 248 huesos y músculos del cuerpo humano, Segundo a anatomia dos judeus da época. según la anatomía de ellos de la época, de los judíos de esa época. E eles criaram um sistema de controle Entonces ellos crearon un sistema de control em que você é governado pelo medo a donde uno es gobernado por el miedo e pelo interesse y por el interés ou o dever. o por el deber.
O medo gera culpa e vergonha. El miedo va a generar culpa y vergüenza. E aí você controla as pessoas. Y ahí se puede controlar a las personas. Mas Jesus cortou isto logo pela raiz. Pero Jesús va a venir a cortar esto por la raíz. A minha igreja será formada com 2 ou 3. Mi iglesia va a ser formada a partir de 2 o 3 que estiverem em meu nome. que estuvieran reunidos en mi nombre. E só tem uma igreja. Y solamente hay una iglesia. Ela pode ter o nome de presbiteriana, Ella puede recibir el nombre de presbiteriana, Assembleia de Deus, Asamblea de Dios, Batista, Bautista, Metodista, Metodista, Católica. Católica. Você acha que Deus tem gente na igreja católica? ¿Ustedes piensan que Dios tiene gente en la iglesia católica? Deus tem filhos em todas estas arapucas que o homem constrói. Dios tiene hijos en todas estas trampas que el hombre construye. Nenhuma delas representa a igreja de Deus. Ninguna de ellas representa la iglesia de Dios. Mas Deus tem seus filhos em todas elas. Pero Dios tiene a sus hijos en todas ellas. Porque Deus trabalha com o remanescente. Porque Dios trabaja con un remanente. Quando o profeta Elias estava simplesmente deprimido, Cuando el profeta Elías estuvo deprimido, ele estava pedindo para morrer. pidiendo para morir. Aliás, a depressão é muito mais comum na Bíblia do que nós podemos imaginar. Y la depresión es mucho más común en la Biblia de lo que pensamos. Nós vemos Moisés deprimido. Vemos a Moisés con depresión, Você vê os profetas, vários deles com depressão. varios de los profetas con Paulo teve depresión. depressão Pablo también tuvo depresión. e Jesus teve depressão. Jesús también tuvo A depresión. minha alma está deprimida Mi até alma a está morte. deprimida hasta la muerte. Depressão é mais comum do que nós podemos La imaginar. depresión es más común de lo que podemos pensar. Eu quero até ajudar um pouquinho hoje aqui aos pastores. Hasta quiero ayudar un poco aquí a los pastores. Às vezes nós precisamos de medicamento para melhorar o nosso perfil bioquímico. A veces necesitamos medicamentos para mejorar nuestro perfil bioquímico. Há muitos pastores doentes. Hay muchos pastores enfermos. Um livro que foi escrito no Brasil por uma jornalista que pertencia à Rede Globo. Hay un libro que fue escrito en Brasil por una periodista que pertenecía a Rede Globo Sobre o povo de Deus ferido. sobre el pueblo de Dios herido. Há uma estatística do Dr. Francisco Lotufo Neto. Hay una estadística del doctor Francisco Lotufo Neto. Ele é um professor da USP, lá na Universidade de São Paulo. Profesor de la Universidad de São Paulo, Ele é um médico psiquiatra. un médico psiquiatra Ele é de formação evangélica. de formación evangélica, E ele constatou que na sociedade de São Paulo, y él constató que en la sociedad de São Paulo 27% das mulheres estão com doenças graves, 27% de las mujeres tienen enfermedades graves enfermidades mentais. mentales E 32% dos y homens 32% de los hombres e 47% dos pastores. y 47% de los pastores. Os pastores estão mais doentes do que o rebanho. Los pastores están más enfermos que el rebaño. Agora, eu contesto um pouco os números do Dr. Lotufo, Y yo contesto un poco los números del doctor Lotufo, porque o profeta Isaías
foi mais radical. Porque el profeta Isaías fue más radical. Ele disse que toda a cabeça está doente Él dijo, toda la cabeza está e enferma todo o coração está mal. y todo corazón está mal. Você sabe quantas pessoas doentes mentais há na face da Terra? ¿Saben cuántas personas con enfermedad mental existen en la tierra? 7 bilhões e tanto. 7.000 millones o Bilhões. billones. Billones. Cada habitante da Terra é um doente mental. Cada habitante de la tierra es un enfermo mental. Se você não for um neurótico, Si no sos un neurótico, você vai ser um psicótico. es porque sos un Se psicótico. você não for um psicótico, Si no sos un psicótico, você vai ser um esquizofrênico. sos un esquizofrénico. Se você não for um esquizofrênico, Si no sos un esquizofrénico, você vai ser um paranoico. sos un Se paranoico. você não for um paranoico, O si no sos un paranoico, você vai ser um psicopata. es un psicópata. Mas ninguém escapa. Nadie escapa. Eu fiquei muito contente Yo me quedé muy feliz quando o meu psiquiatra cuando mi psiquiatra me disse que eu era neurótico. dijo que yo era un neurótico. Eu fiquei muito alegre, Me puse muy alegre porque das enfermidades é a mais leve. porque el neurótico de las enfermedades mentales es la más ligera. Nós escrevemos um livro sobre pegadas de lobo na porteira, Escribimos un libro, Pisadas del lobo en la tranquera, que foi uma pergunta que um médico me fez depois de um escândalo que um pastor na minha região cometeu. que fue una pregunta que un médico me hizo después de un escándalo de un pastor allá en la región a donde vivo. Esse pastor havia roubado cerca de 20 milhões de dólares e mandado para paraíso fiscal na Inglaterra. Ese pastor había robado 20 millones de dólares y enviado a un paraíso fiscal Na Inglaterra. en Inglaterra. Ele dizia que Jesus ia voltar no ano 2000. Y él decía que Jesús iba a regresar en el año 2000. E no ano de 1999 ele procurou este médico lá em Londrina Y en el año de 1999, ese pastor buscó a ese doctor en Londrina, e fez uma nova plástica do seu hizo rosto. una cirugía en su rostro, E fugiu do Brasil e foi para a Inglaterra. huyó de Brasil y se fue a Inglaterra. E quando aquele médico soube dessa história toda, Y cuando aquel doctor supo de la historia, eu estava subindo as escadarias do Hospital Evangélico para visitar um irmão yo subí a las escaleras del hospital evangélico para visitar a un hermano e tinha uns 5 médicos ali na frente do hospital conversando. y había unos 5 doctores enfrente al hospital hablando. E ele, quando me viu passar, disse: Paranaguá, vem aqui. Y cuando él me vio, dijo, Paranaguá, vení acá. O que aquele cara é? ¿Qué es aquel hombre? Pillo, Picareta, embustero, psicopata psicópata, ou pastor? pastor. ¿Qué de los tres es? ¿O un pillo, un psicópata o un pastor? Eu fiquei assim muito atrapalhado com Y aquela eso me pergunta. trajo algún constrangimiento. E eu perguntei para ele: todos os médicos que há aqui em Londrina são médicos ou há alguns charlatães? Y yo le pregunté, ¿todos los doctores aquí de Londrina son realmente doctores o hay charlatanes? Ele disse: há charlatães. Él dijo, hay charlatanes. Eu digo: pois é, há também pastores, Y yo le dije, también hay pastores, há pastores psicopatas hay pastores psicópatas, e há pastores pillos, picaretas. pícaros. Eles não são pastores, Ellos no son pastores,
mas são pessoas realmente muito doentes. Y sí, son personas muy enfermas. E para desconstruir este modelo, Y para desconstruir a este modelo é preciso luz. es necesario luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, La Biblia dice que la luz vino al mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque as suas obras eram más. porque sus obras eran malas. E ele diz: quem pratica o mal, Y él dice, ¿quién hace el mal? o mal, Quem faz o mal, né? quem pratica o mal, El que practica la maldad aborrece a luz. aborrece la luz, Mas quem pratica a verdade pero el que practica la verdad vem para a luz, viene para la luz, porque as suas obras porque sus obras são feitas son hechas em Deus. en Dios. Quem pratica o mal aborrece a luz, El que hace lo malo aborrece la luz, mas quem pratica a verdade. pero el que hace la verdad, Jesus não comparou o mal com o bem. Jesús no hace la comparación el que hace maldad o bondad. Ele comparou o mal com a verdade. Él va a comparar la maldad con la verdad. Ele não disse quem pratica o bem Él no vem dijo para a el luz, que hace bien viene para la luz, porque Jesus sabe muito bem que ninguém pratica o bem. porque Jesús sabe muy bien que nadie puede hacer el bien, Não há nenhum sequer. ninguno siquiera. Não há nenhum bom. No hay ninguno que sea bueno. O único bom é Deus. El único bueno es Dios. E toda a obra de Deus não é simplesmente transformar homens, Y toda la obra de Dios no es solamente transformación de hombres, mas substituir mas homem velho por Cristo. sustituir el viejo hombre por Cristo. Não há esperança para Adão no reino de Deus. No hay esperanza para Adán en el reino de Dios. Adão é irrecuperável. Adán es irrecuperable. A única forma de tratar Adão é matá-lo. La única manera de que Adán pueda ser tratado es la muerte. Eu fico gozando de determinados homens de Deus maravilhosos. Me regocijo en determinados maravillosos hombres de Dios. Campbell Morgan é um desses Y Campbell Morgan es uno de estos que me apaixona. que me apasiona. Eu tenho descoberto algumas dessas pepitas de ouro dos pregadores do passado. He descubierto algunas de estas pepitas de oro de los predicadores del pasado. E Campbell Morgan diz: não há esperança para a igreja com Adão. Y él dice, no hay esperanza para la iglesia con Adán. Não adianta você ensinar Adão a Bíblia. De balde vas a enseñar la Biblia para Adán. É como ensinar a mariposa a não comer, a lagarta a não comer a folha. Es como enseñar a una oruga no comer las hojas. Você pode criar uma escola dominical para ensinar lagarta a não comer folha. Podemos tener una escuela dominical para enseñar las orugas a no comer hojas. E você escreve um tratado de instruções para que ela não destrua a plantação. Y vamos a escribir un tratado con instrucciones para enseñar a las orugas a no destruir las plantaciones. E elas vão ouvir aquilo todo e sacudir a cabeça. Y ellas van a oír toda esta enseñanza y estar de acuerdo.
Ela diz, é isto mesmo. Sí, van a estar de acuerdo. É isto mesmo. Mas você é o que você é no escuro. Pero uno es lo que es en la oscuridad, Quando ninguém está vendo você. cuando nadie te ve. Nós temos trabalhado com homens. Hemos trabajado con hombres. Nós temos um grupo de homens lá na nossa comunidade que a gente se reúne toda quarta-feira. Todo miércoles tenemos un grupo de hombres que solemos estar reunidos. Um dos pontos focais do homem é o sexo. Uno de los puntos fuertes del hombre es el sexo. E esse moço que eu estou me referindo, ele era viciado em sexo. Y este joven era adicto en sexo. Das drogas que existem, o sexo é a segunda droga mais difícil de ser curada. De las drogas que existen, el sexo es la segunda más difícil de ser sanada. É mais fácil você curar uma pessoa com fumo do que com cocaína. Es más fácil sanar a una persona del tabaco que la cocaína. É mais fácil você tratar uma pessoa de cocaína do que com crack. Es más fácil tratar a una persona adicta a la cocaína que con crack. É mais fácil você tratar uma pessoa com crack do que com maconha. Más fácil tratar con crack que con maconha. Marihuana. É mais fácil você tratar a maconha do que o sexo. Y es más fácil tratar a una persona con adicción a marihuana que adicta al sexo. É mais fácil você tratar uma pessoa viciada em sexo do que com religião. Y es más fácil tratar a una persona adicta al sexo que tratar a una persona adicta a la religión. O vício mais violento do mundo é a religião. La adicción más violenta del mundo es la religión. Tanto o sexo quanto a religião, eles produzem endorfinas. Porque tanto el sexo como la religión producen hormonas, endorfinas internas. É auto-viciante. Es una autoadicción. Esse moço, ele não podia viver sem filme pornográfico. Y este joven de nuestra comunidad era adicto y no podía vivir sin dejar de ver películas de pornografía. E ele vivia na sombra. Y él vivía en la sombra, Escondido. Mas ele era uma pessoa da igreja. pero era una persona de la iglesia. Ele fazia os trabalhos da igreja. Estaba en los ministerios de la iglesia. E um dia ele me procurou. Un día ese joven me buscó. E todas as vezes que uma pessoa lhe procura, Y todas las veces que una persona me busca, ela tem normalmente dois problemas. normalmente ella tiene dos problemas. Um real Uno que es real e um outro fictício. y un otro ficticio. Ela Falso. conta o fictício primeiro. Primero ella va a decir el falso. O fictício tem como finalidade ver qual é a sua reação para com ela. Entonces el falso tiene la finalidad para ver cómo el otro va a reaccionar. Se você se escandaliza, Si es que te vas a escandalizar. se você fecha o senho, Como que se va a fruncir aquí tu frente. se você fica assim, preocupado, Si te vas a poner preocupado. ele breca, ele para, Entonces ahí la persona se detiene. porque ela não tem coragem de vir e se revelar. Porque ella no tiene coraje para revelarse. Você
simplesmente o empurrou para as trevas. Entonces es porque vos empujaste a esa persona para las tinieblas. Ele continua escondido. Siga ahí escondiéndote. Então ele me procurou com uma ideia idealizada. Entonces ese joven me buscó con una idea, con un ideal, E eu o ouvi com muita atenção. y le oí con mucha atención. A primeira condição de terapia relacional La primera condición de una terapia relacional é saber escutar. es saber oír. Você não precisa dizer muito. Uno no necesita decir mucha cosa, Você basta escutar e fazer perguntas. pero basta oír y hacer preguntas. Perguntas não para envergonhar, No preguntas para que la persona tenga vergüenza, mas para que ela possa descobrir onde ela está. más para que ella pueda descubrir a dónde se encuentra. Adão, onde tu estás? Adán, ¿a dónde estás? Deus não precisava saber disso. Dios no necesitaba saber de esto. Essa pergunta, do ponto de vista de Deus, é absolutamente sem razão. Del punto de vista de Dios, esta pregunta no tiene sentido, Mas do ponto de vista de Adão, ela tem todo sentido. pero del punto de vista de Adán sí tiene sentido. Nós precisamos tirar a pessoa de trás da árvore. Necesitamos sacar a esta persona detrás de los árboles, de su escondite. Ele está escondido, Está escondida la porque ele está persona. com medo. ¿Por qué? ¿Por qué está escondida? Ele- Porque tiene Ele miedo, tem vergonha, porque tiene vergüenza, porque ele sente culpa. porque siente culpa. E quando eu comecei a ouvir aquela conversa, Y cuando empecé a oír lo que estaba diciendo el joven, e ele pôde sentir-se amado e aceito, y él pudo sentirse amado, aceptado, ele então começou a soltar a verdadeira história. entonces él empezó a decir la verdadera historia. Todas as vezes que ele ficava à noite na sua cama, Y todas las veces que él estaba allá en su cama, acostado, tinha uma televisão no seu quarto, había una tele en su cuarto, habitación, en su pieza. parêntese, Acá abriendo un paréntesis. televisão no quarto é problemas no relacionamento. Televisión en la habitación es problemas en el relacionamiento. Luz no quarto é problemas no nosso organismo. Luz en la habitación es problema en nuestro organismo. Nem a luzinha do ar-condicionado. Hasta la lucecita del aire, esta chiquitita. Deus fez a noite para a gente dormir. Dios hizo la noche para que podamos dormir. Luz elétrica são dois os maiores problemas para a nossa saúde no mundo. La luz eléctrica es uno de los... São dois problemas. Son dos problemas que causan las peores enfermedades a nosotros. Uno de ellos es la luz eléctrica. E o segundo El segundo é o vaso sanitário. es el inodoro. A gente acha que isso é bobagem. Parece un chiste. O vaso sanitário é mais responsável para infidelidades matrimoniais do que qualquer outra razão. El inodoro es más responsable para las infidelidades matrimoniales que cualquier otro problema. Nós fomos feitos para ficar de cócoras. Fuimos hechos para agacharnos. Isto é fortalecimento de períneo. Y esto fortalece al perineo. Perineo.
perine. Perineo. A mulher que fortalece o períneo, La mujer que fortalece al perineo, não há homem que a desista. no hay hombre que le Desista dela. desista de ella. Você pode pegar no ato sexual um índio e suspender, a mulher vem junto. En el acto sexual, si agarramos un indio y vamos a alzar al indio, la mujer viene junto. Ela segura o pênis dele de tal forma Porque tiene tanta fuerza en su perineo. Ella puede sostenerlo al hombre colgando. Esa sería la traducción. Ella puede sostenerlo al hombre colgando. No, el hombre sostenido ele puede sostener a un ele hombre está numa relação si ellos están en una relación. e ela segura com o períneo, Si ella ataja con su perineo, pode levantar ele que ela vem junto. se puede sostener al hombre y ella viene junto. Luz elétrica Luz eléctrica é outro problema. es otro problema. Nós deveríamos dormir com as galinhas. Deberíamos de dormir con las gallinas, Essa estimulação faz mal. porque esta estimulación nos hace mal. Nós não produzimos os hormônios do sono. Porque no producimos las hormonas del sueño. Eu hoje tenho que tomar uma cápsulazinha de melatonina Hoy tengo que tomar melatonina por causa de luz elétrica. por la luz eléctrica. Nós achamos que Deus é bobo. Pensamos que Dios es tonto. Televisão no quarto Televisión en la habitación é problemas de um relacionamento. es problemas en el relacionamiento. iPad, iPhone Los iPads, iPhones, está destruindo a capacidade cognitiva das pessoas. está destruyendo la capacidad cognitiva de las personas. E mais ainda a relacional. Y más la capacidad relacional de las personas. Aquele moço tinha uma televisão no seu quarto. Aquel joven tenía un televisor en su habitación. A sua esposa dormia, Su señora dormía. ele ligava o filme Él prendía la película de pornografía. e quando ela mexia, ele mudava de Y canal. cuando ella se movía en la cama, él cambiaba el canal. E ele contou as histórias. Y él nos contó las historias. Ele conseguiu sair para a luz. Él pudo salir hacia la luz. E depois que ele contou tudo aquilo, Y después que él contó todas estas historias, eu disse: quem é maior? yo le pregunté, ¿quién es el más grande? Satanás e o pecado ou Jesus e a salvação? ¿Satanás y el pecado o Jesús y la salvación? Ele pensou e disse: na teoria eu acho que é Jesus e a salvação. Y él dijo, bueno, en teoría creo que es Jesús y la salvación. Mas a minha carne gosta. Pero mi carne le gusta, a ella le gusta el pecado. Ótimo. Bueno, O avião voa ou não voa? ¿el avión vuela o no vuela? Voa. Sí, vuela. A força da gravidade, quando o avião voa, desaparece? Cuando el avión está volando, ¿acaso la fuerza de la gravedad desapareció? Ele disse: não. Él dijo, E no. o que aconteceu ¿Y com qué a força pasó da entonces? gravidade? ¿Qué pasó con la fuerza de la gravedad? Ele disse: o motor do avião é mais forte do que
a força da gravidade. Él dijo, bueno, el motor del avión es más fuerte que la fuerza de la Digo, gravedad. não é bem assim. Y él dijo, no, no es bien As así. leis da aerodinâmica neutralizam a lei da gravidade. Y él dijo, y yo dije, no, las leyes de la termodinámica neutralizan las leyes de la gravedad. São as leis da aerodinâmica. Son las leyes de la aerodinámica. As leis ou a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amén. Quem é mais forte? ¿Quién es más fuerte? O seu vício de pornografia ¿Tu adicción a la pornografía ou o poder da ressurreição de o Jesus? el poder de la resurrección de Jesús? Ele disse, na teoria, Y él dijo, en teoría, é o poder da ressurreição. es el poder de la resurrección. Ótimo. Bueno, Podemos começar por aqui. podemos empezar por aquí. Você crê que Jesus morreu? ¿Crees que Jesús murió? Creio. Sí, É histórico, es histórico, é bíblico. es bíblico. Eu creio na Bíblia. Yo creo en la Biblia. E você crê que Jesus ressuscitou? ¿Y crees que Jesús resucitó? Eu creio. Sí, creo, A Bíblia diz. porque la Biblia dice. E você crê que quando Jesus foi para a cruz, ele atraiu você no corpo dele? ¿Y crees que Jesús cuando se fue a la cruz te atrajo a ti en su cuerpo? Que quando ele morreu na cruz, ele não estava morrendo sozinho? Que cuando Él murió en la cruz, Él no estaba muriendo solo. Ele disse, eu admito isso porque você tem pregado isso aqui todos os domingos. Sí, admito, porque tú has pregado eso todos los domingos. Mas isso não faz sentido para mim. Pero eso no hace sentido para mí. Ótimo. Bueno, Quando a gente toma um antibiótico, cuando yo tomo un antibiótico, eu tomo, o médico manda de 8 em 8 horas. el doctor dice a cada 8 horas. Eu tomo o primeiro comprimido. Cuando tomo la primera pastilla, el primer comprimido, Eu estou com febre, tengo fiebre, eu tenho dores no corpo, tengo dolores en mi cuerpo, eu tenho frio, calafrios, tengo escalofríos, eu estou me sentindo muito mal. me siento muy mal, Eu tomo o primeiro comprimido tomo la primera pastilla, e o efeito não saiu. pero el efecto no E salió. eu tomo o outro comprimido Tomo la segunda, e o efeito não saiu. el efecto no E eu salió. tomo o terceiro Y comprimido, tomo el tercer, já foi 24 horas, ya pasaron 24 horas, mas eu estou com frio, pero aún tengo frío, eu tenho febre, aún sigo con fiebre, eu continuo com os mesmos sintomas sigo con los mismos síntomas, e eu continuo tomando. pero sigo tomando. E no terceiro dia, Y al tercer día, os sintomas los desapareceram. síntomas desaparecen. Mas quando foi que começou a fazer o efeito? Pero cuando el antibiótico empezó a hacer efecto, A primeira vez que eu tomei o primeiro comprimido. la primera vez que tomé la primera pastilla. Então, eu estou feliz que você disse que ainda não está fazendo efeito. Entonces estoy feliz cuando me hablas que todavía no logras ningún efecto, Mas já está operando. pero ya está operando. É a palavra de Deus. Es la palabra de Dios. E ele disse, mas como é que eu faço para deixar de ver pornografia? Y él dijo, pero ¿cómo hago yo para no ver la pornografía? Não queira deixar de ver. No quieras dejar de ver, Você tem um Salvador? porque tienes un Salvador. Vá ver a pornografia com o seu Salvador. Vea la pornografía con tu Salvador. Convide o Senhor Jesus na sua Invite consciência al Señor Jesús en para su paciencia assistir o filme pornográfico com você. para ver la película de pornografía contigo. Aí ele virou-se, agora você exagerou. Él dijo, pero ahora sí exageraste.
Você está querendo dizer que eu tenho que assistir o filme pornográfico com Jesus? Vos estás diciendo que tengo que ver la pornografía, invitar a Jesús y ver con Jesús. Digo exatamente. Sí, exactamente. Você acha que ele não sabe que você vê? Por si acaso pensás que Él no sabe que estás viendo la pornografía. Você acha que há alguma possibilidade para você fazer o que você está fazendo sem que ele esteja vendo tudo? ¿Piensas que existe alguna posibilidad de que hagas algo sin que Él vea? Deixa eu dizer para você uma coisa Te voy a decir algo que me marcou profundamente. que me tocó de una manera muy impactante. É um pensamento de Gerald Coates. Es un pensamiento de Gerald Coates. Deus não está decepcionado com você, Dios no está decepcionado con usted, porque ele nunca teve ilusões a seu respeito. porque Él nunca tuvo ilusiones a tu respecto. Deus sabe quem você é desde a eternidade. Dios sabe quién vos sos desde la eternidad. Você não pega Deus de surpresa. No vas a agarrar a Dios de sorprendido. Nem o seu pecado é tão grande que o amor de Deus não possa cobrir. Ni tu pecado es tan grande que el amor de Dios no pueda cubrirte. Quando eu disse isto, Y cuando le hablé esto, ele começou a chorar. él empezó a llorar. Você está pensando, cara, que você e esse pecadinho seu ¿O estás pensando que vos y este pecado chiquitito tuyo? como pecado pequeno? Y el joven dijo, ¿cómo pecado pequeño? Esse pecado foi o menor que Davi achou. Y yo le dije, pero ese fue el pecado más chico que encontró David. Ele tinha um pecado maior. Él tenía un pecado más grande. Ele disse, qual era o pecado maior Y de el joven Davi? dijo, pero ¿cuál es el pecado más grande de David? Contar o exército. Contar a su ejército. O adultério com Berseba, El adulterio con Betseba, a morte de Urias la muerte de Urias, e a mentira la mentira, eram pecados sérios, eran pecados graves, porque todo pecado contra Deus é sério, porque todo pecado contra Dios es grave, mas ele disse que ele cometeu o maior pecado quando contou o exército. pero David dijo que cometió un pecado más grande cuando contó a su ejército. Por quê? ¿Y por qué? Confiou no exército Confió e en não su ejército confiou no Senhor. y no confió en el Señor. Nós estamos aqui lidando que o problema da religião, ela trabalha com a autoconfiança. Y estamos aquí hablando que el problema de la religión es que ella trabaja con la autoconfianza. Mas o evangelho trabalha com a confianza no alto, a confiança em Deus. Pero el Evangelio trabaja con la confianza que viene de lo alto, que viene de Dios, la confianza en Dios. Aquele jovem saiu dali Y este joven salió com a consciência de que ele podia contar com seu Salvador. con la conciencia de que él podía contar con su Salvador. Que o seu Salvador não era uma hipótese, Que su Salvador no era una hipótesis, nem era carrasco que estava esperando que ele errasse para castigá-lo. tampoco era el carrasco que estaba solamente esperando una oportunidad para castigarle. Era Salvador que recebeu toda a culpa do seu pecado sobre si. Y sí, era un Salvador que recibió toda la culpa de tu pecado sobre sí.
de su pecado sobre sí. Então, ele foi para casa. Entonces volvió a su casa E passamos uns meses sem conversar. y unos meses no hablamos. Um dia ele chegou para mim Y un día se acercó a mí e disse: y dijo, estou curado. estoy sanado. Eu disse: e como foi? Y yo le pregunté, ¿y cómo fue esto? Eu disse que nós temos que aprender a ouvir e fazer perguntas. Hablé a ustedes que tenemos que primero aprender a oír y a hacer preguntas. E ele então disse: eu fui colocar em prática. Entonces el joven dijo, bueno, fui a poner en práctica. E eu comecei a ver um filme pornográfico. Empecé a ver la película de pornografía. E então, naquele momento, eu disse: Senhor, Y en aquel instante hablé, Señor, o Senhor está aqui. tú estás aquí. Porque tu estás em qualquer lugar. Porque tú estás en todos los lugares. O Salmo 139 diz: Eso dice el Salmo 139. se eu for para o fim da terra, tu estás. Hasta los confines de la tierra se me voy, tú ahí estás. Subir no alto da montanha, tu Si estás. subo en el alto de la montaña, estás E ahí. se eu for até nos lugares dos mortos, tu estás. Y si estoy hasta los lugares que los muertos están, ahí tú estás. Então eu sei que tu estás aqui. Entonces, yo sé que tú estás aquí. Tu sabes que eu tenho um problema sério. Tú sabes que yo tengo un problema serio. E eu agora quero andar na luz. Y ahora quiero andar en la luz. Eu não posso praticar o bem, No puedo practicar el bien, mas eu posso me abrir diante do Senhor. pero puedo abrirme delante de ti. Não porque tu não saibas, No porque no sepas, mas porque tu sabes todas as coisas. mas porque tú lo sabes todas las cosas. Eu não quero viver um fingimento. Yo no quiero fingir. Ele disse que aquilo foi desaparecendo. Y él dijo que eso fue desapareciendo. E ele desligou a televisão. Y él apagó la tele. Semana seguinte veio de novo o impulso. La próxima semana vino otra vez el impulso de poner la película. Ele ligou a televisão Y él prendió la tele e começou a ver. y empezó a ver. Aí, de novo, ele foi ao trono de Deus. Otra vez se fue al trono de Dios. Esse trono é chamado trono da graça, Y ese trono recibe el nombre de trono de la gracia, onde nós podemos receber para as nossas fraquezas o suprimento de Deus que foi tentado em todas as coisas como nós. En ese trono podemos recibir de Dios el suprimento para todas nuestras debilidades. E ele então diz que de novo aquilo foi sumindo Y otra vez se fue desapareciendo entonces ese deseo de ver la pornografía. e ele desligou. Y él apagó la tele. E na outra semana, En otra semana, e assim sucessivamente, y así sucesivamente, até que começou a aparecer algo que ele chamou de nojo. hasta que él empezó a sentir algo que él dijo que era como un asco. E ele disse aquilo que o profeta Ezequiel diz: Y él dijo lo mismo que dijo el profeta Ezequiel: e tereis nojo dos vossos feitos. y tenéis asco de vuestros hechos. E ele disse: Glênio, Y él dijo: Glenio, a religião não podia tirar isso. la religión no podía liberarme de esta adicción, Mas o evangelho tem o poder. pero el evangelio tiene el poder. Esse moço é dos pregadores de nossa igreja. Y este joven es uno de los predicadores de nuestra iglesia. Ele tem ajudado muita gente. Y él ha ayudado a mucha gente. Ele tem sido um instrumento para ajudar jovens que têm vícios de pornografia. Y él ha sido un instrumento para ayudar a jóvenes que tienen esa adicción por pornografía. Eu
Eu estou falando, queridos, de evangelho. Yo estoy hablando, queridos, de evangelio. Evangelho não se escandaliza, El evangelio no se escandaliza, porque o escândalo foi levado sobre Jesus. porque el escándalo fue elevado sobre Jesús. Ele é o escândalo da cruz. Él es el escándalo de la cruz E por isso ele pode nos libertar totalmente. y por eso nos puede liberar totalmente. Eu estou andando no livro de uma maneira assim, não pegando cada capítulo, No estoy hablando del libro por capítulos, mas porque eu acredito que você leu o livro. porque creo que ya leyeron el libro. Mas se não leu, depois pode ler. Si no leyeron, tienen la oportunidad de leer. Eu gostaria de terminar isto aqui com uma questão de afeto. Y me gustaría terminar aquí algo con una cuestión de afecto. Eu disse no primeiro encontro que Deus se importa com gente. Cuando empezamos la primera charla, hablé que Dios se importa con gente Nós precisamos gastar um pouquinho de tempo com as pessoas. y necesitamos tener un poco más de tiempo con las personas. Não sermos beija-flores No como los picaflores que pega o néctar e sai voando. que agarra el néctar y sale. Nós precisamos nos aconchegar um pouco mais uns aos outros. Necesitamos acercarnos más unos a otros. E no encontro passado, nós gastamos algum tempo no final do nosso encontro abraçando algumas pessoas. En el encuentro del año pasado nos detuvimos un poco de tiempo abrazándonos unos a otros en el final. O pastor Rubens pediu para que nós fôssemos orar com um grupo que viesse. Y el pastor Rubén pidió que oráramos con un grupo. E naquele momento o Espírito me levou a simplesmente acolher. Y en aquel momento el Espíritu me llevó como que a acoger y abrazar. Jesus tinha como especialidade tocar em gente. Jesús tenía como su especialidad tocar en gente. Todas as pessoas que Jesus tocava ou se deixava ser tocado por elas, alguma coisa acontecia. Todas las veces que Jesús tocaba a una persona o se dejaba tocar por una persona, algo pasaba. Foi ali, naquele encontro, que Deus me despertou a abraçar gente. Y fue en ese encuentro del año pasado que Dios puso en mi corazón de abrazar a la gente. E eu tenho visto algumas coisas lindas Y yo he visto cosas lindas acontecendo. pasando. Eu vou pedir que o Hugo venha aqui à frente. Voy a pedir que Hugo se acerque, Pastor Hugo. E eu vou abraçar o Hugo. Voy a abrazar a Hugo. E vou... de um ano e pouco para cá que eu tenho aprendido esse meio de acolher a dor. Un año más o menos, más o menos hace un año que he visto esa cosa de abrazar y acoger y tratar el dolor. E sentir um pouco mais. Y sentir un poco más. Não é esse abraço de político. No un abrazo de político. Não é abraço de vendedor. No abrazo de un vendedor. Não é abraço de alguém que tem interesse no outro. No abrazando con interés. Ou porque simplesmente deve cumprimentar. O por la obligación de saludar. É um abraço de afeto. Más un abrazo afectuoso. Por favor, quando você começar a ler sobre abraço na Bíblia, preste atenção nos abraços. Atiendan cuando lean los abrazos en la Biblia. Desde o abraço de Esaú e Jacó. Desde el abrazo de Esaú y Jacob. O abraço dos irmãos de José. El abrazo de los hermanos de José. O abraço de Davi, Saul e Jonatas. David y Jonatas. O abraço do pai do pródigo e do seu filho. El abrazo del padre
pródigo y su hijo. Não pensem que isto é ritual. No piensen que es un ritual. Isso é algo muito importante. Eso es algo muy importante. Quando nós estivemos no Chile o ano passado, Cuando estuvimos en Chile el año pasado, nós abraçamos aqueles pastores bastante. abrazamos bastante a aquellos pastores. E quando eu cheguei em casa, Y cuando llegué a mi casa, minha mulher um dia olhou para mim, mi señora oró. olhou para mim Me miró e disse: eu quero um abraço como você abraçou os pastores. y dijo, yo quiero un abrazo como tú has abrazado a los pastores. Eu me senti muito culpado, Y me sentí muy culpado. porque muitas vezes eu estou abraçando outros e não abraçando os meus Porque muchas familiares. veces abrazo a otros y no estoy abrazando a mis familiares. A gente abraça o cachorro, mas não abraça o filho. Abrazamos el perro, pero no abrazamos al hijo. Talvez porque nós estamos procurando a atenção do outro. Quizás porque estamos buscando a la atención de alguien. Mas nós precisamos desenvolver afeto, gente. Pero necesitamos desarrollar afecto. Eu não preciso ficar passando as mãos nas costas do Hugo. No necesito pasar las manos en sus espaldas. Ele já tomou banho hoje, Él ya se duchó, já limpou as suas costas, ya tiene sus espaldas limpias, mas eu preciso me encostar junto dele pero necesito estar cerca de él para que ele produza ocitocina. para que él produzca oxitocina. Eu preciso colocar meu coração junto dele Necesito poner mi corazón junto al de él e escutá-lo durante 20 segundos, 30 y segundos, escucharlo por 20 segundos, 30 segundos, sem palavras. sin palabras. Nós somos muito faladores. Hablamos demasiado, Nós falamos demais hablamos mucho, e pouco afetuosos. pero somos poco afectuosos. Descubra isto na prática. Descubra esto en la práctica Vê se faz diferença. y vea si hace la Eu vou diferencia. dar um abraço no Hugo, Voy a abrazar a Hugo apenas como metodologia, como una metodología aquí, mas eu quero ter a empatia e a simpatia e não a antipatia quiero tener la empatía, la simpatía y no la antipatía entre o Hugo e mim, entre Hugo y yo, para que isto seja curador tanto para ele quanto para mim. para que esto sea sanador tanto para él como para mí. Por favor, prestem atenção para não ficar depois fazendo assim nas minhas costas. Atiendan para no fregar mis espaldas después. Você simplesmente me aconchegue nos seus braços. Es para solamente acoger. Eu quando abraço as mulheres, eu tenho um pouco de cuidado para não me encostar muito nelas. Cuando abrazo a las damas, tomo un poco de cuidado para no acercarme mucho. Mas eu não quero também perder a naturalidade de uma criança. Pero tampoco no quiero perder esa naturalidad de un niño. Lá em Teresina, no estado do Piauí, En Teresina, en el estado de Piauí, departamento de Piauí, en uma Brasil, moça muito bonita, una joven muy linda ela veio me abraçar. me vino a abrazar Nós estávamos explicando sobre a afetuosidade y e relacionamento. estábamos hablando de relacionamiento, de la afectuosidad. E ela chegou e colou seu corpo com o meu. Y ella vino y como que puso su cuerpo junto al mío. Eu sou um homem Yo soy un hombre e eu puxei as minhas partes sexuais. y me alejé E
E ela começou a chorar. Y él empezó a llorar. E ela disse: eu vim aqui te provocar. Y él le dijo, yo he venido aquí para provocarte. Eu queria saber se o que você está falando é verdade. Porque yo quería saber si lo que estás hablando es en serio. Eu fui abusada dos 5 aos 14 anos. Porque yo fui abusada de los 5 hasta los 14 años. E a minha culpa é muito grande. Y mi culpa es muy grande. Sempre as pessoas me procuram Siempre las personas me buscan por causa da minha performance. por mi performance. Ninguém me ama porque eu sou uma pessoa. Nadie me ama porque soy una persona. Eu quero mexer com isso, esse assunto com vocês. Y yo quiero tratar de este tema con ustedes. Porque nós somos os cachorrinhos de Jesus. Porque somos los perritos de Jesús. Para ajudar o rebanho de Jesus. Para ayudar al rebaño de Jesús. Nós temos um Salvador que é poderoso. Tenemos un Salvador que es poderoso. Ele não só salva, Él no solamente salva, mas ele liberta. pero también libera. E ele não só liberta, Y Él no solamente mas ele libera, cura. pero también sana. E é ele que nos santifica. Y es Él el que nos santifica. Hagan lo mismo. Amén, nos ponemos de pie y varón con varón para no tener ningún problema, abrazarlo. Mujer con mujer. El almuerzo es aquí, así que ahora pasamos al comedor, ya es la hora, y luego a las 15:45, escúchenme bien, 15:45 estamos nuevamente aquí para comenzar, 15:45.